Vamos lá? Agora nós vamos falar sobre ângulos na circunferência. Tá, aqui tem várias propriedades e a gente vai precisar dos conceitos que foram anteriormente passados através das aulas anteriores sobre circunferência. Então vamos lá. Ângulo central. O que é ângulo central? Gente, ângulo central é justamente esse ângulo que parte do centro O, até a borda da circunferência, onde está o arco. Tá vendo aqui esse arco? Pronto. Este ângulo central, que eu vou chamar de alfa, partindo do centro AOB, esse aqui é um ângulo central, porque um ângulo já mesmo fala ângulo central porque vem do centro, ok? Parte do centro, então é um ângulo central. Eu tenho duas semirretas partindo do centro para dois pontos na circunferência, onde formam um arco. Pronto, isso aqui é um ângulo central, ok? Outra coisa também importante falar que o valor deste ângulo aqui, ó, é o mesmo valor do arco. Se o ângulo alfa vale 30 graus, o arco AB também vai valer 30 graus. Isso vai acontecer para beta, né? Esse ângulo beta é o mesmo valor do ângulo COD, né? Que é esse ângulo aqui. Ou seja, o arco DC é igual ao ângulo alfa. E o gama, esse ângulo gama que está aqui, é igual ao arco EF. Ou seja, o ângulo EOF é igual ao ângulo gama, né? Que é justamente igual ao arco EF, certo? Ok, passamos. Como eu já tinha falado anteriormente, né? O ângulo AOB é o ângulo central, como nós estamos vendo aqui. E ela tem a mesma medida do arco. Está aqui o arco AB. Ou seja, se o ângulo vale alfa, o arco também vai valer alfa. Então a medida do ângulo AOB é igual à medida do arco AB, que é igual a alfa, que é justamente o que está aqui na figura. Se aqui fosse 45, aqui também seria 45. Então vamos ver aqui a unidade de ângulo e arco, né? A gente já sabe que a volta completa é o ângulo de 360 graus, né? Que esse aqui é chamado arco completo. O arco de meia volta, que é também chamado de semicircunferência, a gente já viu isso, né? Semi, porque a metade de 360 é 180. É chamado de arco de meia volta. Também tem um arco de 1/4 de volta. 1/4 de volta, 1/4 porque foi dividido por 4. E se eu dividir por 4, onde eu tenho metade dividido por 2, metade da metade é 1/4. E metade da metade vai ser um ângulo de quê? De 90 graus, que a gente já viu, que vale até em porcentagem, né? Aqui vale 100%, aqui vale 50%, aqui vale 25%, não é isso? 1/4 de volta vai valer 90 graus. E o arco nulo, que é igual a zero, nós já vimos isso anteriormente, mas só para a gente fixar o conhecimento. E quanto mais a gente estuda matemática, pratica matemática, mais a gente aprende matemática. Agora vamos aprender sobre o ângulo inscrito, não é mais um ângulo central. Note que o ângulo não está partindo mais do centro, ele está partindo de um ponto qualquer na circunferência e chegando até dois pontos que estão na circunferência, pertencente à circunferência, formando um ângulo, né? Qual é o conceito de ângulo que nós estudamos anteriormente lá nos primórdios da geometria, que eu falei sobre os entes geométricos, depois falei sobre o conceito de ângulo, que é aquela área, né, compreendida entre duas semirretas que parte de um mesmo ponto. Isso é um ângulo. Está aqui um ângulo alfa, e esse ângulo alfa é um ângulo inscrito. E o que é que diz a principal propriedade do ângulo inscrito? Vocês lembram que isso aqui não é medido em graus?
Logo, vai ter uma relação com este arco. Que relação é essa? Se este ângulo aqui valer 80 graus, este arco vai valer a metade, ou seja, dividido por 2. Então, se aqui vale 80, esse arco vai valer quanto? 40. Se aqui vale 100, a metade, 50. Então, a medida do ângulo vai ser igual a alfa, e esse alfa vai ser a metade do arco, ok? Então, se ele der um arco aqui valendo 150, quanto é o meu alfa? O alfa vai ser igual a metade de 150, que é 75, ok? Vai ficar fácil. A gente praticando, vendo, estudando, fica mais fácil ainda. Agora vamos para ângulo inscrito, as propriedades. A gente já viu, né, as anteriores. Agora a gente vai ver um pouco mais aprofundado. Note o seguinte, ó. Nós temos aqui ângulos, e estes ângulos, esse ângulo aqui, ó, APB, AQB, ARB. Estes ângulos aqui, o que é que eles têm em comum? Ah, professor, eu estou vendo, ó. Este arco rosa está em comum para todos estes ângulos. Logo, cada um deste ângulo tem uma relação com este arco, que vai ser, se vale para um, né, ó, vale para todos os outros, como lá na anterior. Então, este ângulo aqui, ó, é a metade deste arco. Este ângulo aqui é a metade desse arco. Este ângulo aqui é a metade desse arco. Então, vai valer para todos, ok? Então, eles são iguais, têm valores iguais, semelhantes, ou também chamado de congruentes. Outra propriedade interessante, gente, inclusive já caiu até em concurso, né? Se eu tenho uma semicircunferência, que é a metade da circunferência, e aqui eu tenho um diâmetro, né, que é esse arco aqui que está aqui, ó, tá vendo? Esse arco. Se eu fixar um ponto aqui, ó, e trazer deste ponto para cá e deste ponto para cá, este arco aqui vale quanto? 180. Se este arco vale 180, quanto é que vai valer esse ângulo? Já está falando até aqui no próprio desenho, né? Que este ângulo aqui simboliza, né? Esse quadradinho com a bolinha, simboliza o ângulo de 90 graus, ok? A mesma coisa acontece com este ponto, ó. Então, qualquer ponto, professor, que eu marcar aqui e trazer uma reta de A e a reta de B até este ponto, vai formar um ângulo de 90 graus? Sim, porque eles estão formando, estes dois pontos aqui, estão formando um arco de 180. Então, cada ângulo que for formado aqui vai ser a metade de 180, que é 90, como está acontecendo aqui com este ponto, como acontece também com este ponto aqui, P. Ok? Ó. Este arco aqui não vale quanto? 180? Esse aqui que está ligado a este arco maior, esse ponto também, esse ângulo aqui vai valer 90 graus. Essa é uma propriedade muito importante, viu, gente? Nós já vimos na parte anterior que qualquer ponto que fosse que formasse numa semicircunferência, né? Tá aqui, ó. Qualquer ponto que formasse com a semicircunferência um ângulo, tá certo, com o diâmetro, né? Essa semicircunferência aqui, ó, tá aqui esse ângulo aqui, tá vendo? Seria um ângulo retângulo. O que é que isso vai me mostrar? Ele vai nos dar a propriedade posterior, que é justamente, vai formar o quê? Que figura é essa? Tem 3 lados. Essa figura é um triângulo, beleza, mas que tipo de triângulo? Nós temos 3, né? Triângulo equilátero, 3 lados iguais. Tem um triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente. E tem o triângulo escalênus, os 3 lados diferentes. Esse aqui em relação aos lados. E aos ângulos? Eu tenho o obtusângulo, que eu tenho um dos ângulos do triângulo maior do que 90 graus e menor do que 180. Eu tenho o triângulo agudo, em que todos os ângulos são menores que 90 desse triângulo. E tem o triângulo retângulo, o nome já fala.
Triângulo retângulo é que possui um ângulo reto, ou seja, um reto ângulo, por isso que chama retângulo. E o que é que diz essa propriedade? Essa propriedade diz o seguinte: se eu pegar neste ponto aqui e colocar puxar uma reta para cá, aqui já é a semicircunferência. Isso aqui já é quem? Já é meu diâmetro. Esse aqui é o raio, que 2 vezes o raio é o diâmetro. Se eu puxar deste ponto para esse, vai criar o quê? Ora, um ponto da circunferência para o centro também vai ser o quê? Meu raio. Então, eu tenho este valor aqui, que é igual a esse, que é igual a esse. Outra coisa importante, né, que a gente tem que perceber, que o diâmetro vai ser o que em relação a esse ângulo reto? Ele vai ser a minha hipotenusa, tá certo? E quando ele cortar aqui, ele vai tirar a minha mediana, ou seja, vai cortar ao meio esses dois lados aqui, tá certo? Então, justamente, como consequência, a mediana relativa a uma hipotenusa, tá aqui, ó, tem medida igual a metade da hipotenusa. Então, tá aqui, ó, essa mediana daqui para cá vai ser justamente igual a metade de cada uma da hipotenusa. Então, esse valor é igual a esse, que é igual a esse valor aqui. E lembre da propriedade do triângulo retângulo, que é o nosso teorema de Tales, como já dizia o grupo de música Mamonas Assassinas, sem o nome feio, claro, né? Sem o palavrão lá que tem, que diz que a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa. Está aqui a hipotenusa, que fica sempre oposto ao ângulo reto, e os outros dois lados são os catetos. E a gente vai precisar de saber de uma propriedade dessa para a gente resolver muitos problemas, ok? Vamos lá. Gente, existe relação entre ângulo escrito com um ângulo central, tá certo? Quando os dois têm o mesmo arco. Observe aqui, tá vendo esse arco AB? Observe que esse ângulo inscrito tem o mesmo arco desse ângulo central, beta, né? Esse ângulo alfa e esse ângulo beta. O que esses ângulos têm a ver com esse arco? É justamente isso. Lembra que este arco tem o mesmo valor de beta. Lembra que este arco é a metade dele é o mesmo valor de alfa. Então, o que a gente conclui? Conclui que o alfa é igual ao beta dividido por 2. Justamente pelas propriedades separadas do ângulo inscrito e do ângulo central, né? Se o central é o mesmo valor e o alfa é a metade do arco, então significa que, como os dois têm o mesmo arco, né, ó, partem aqui para formar um ângulo de mesmo arco, o ângulo central tem o mesmo arco AB, o ângulo inscrito tem o mesmo arco AB, logo este ângulo alfa vai ser o ângulo beta dividido por 2. A gente mostrou aqui, ó, certo? Que o alfa é a metade do arco e que o beta é igual ao arco. Então significa dizer que o alfa é igual ao beta dividido por 2, já que o AB é igual ao beta, né? Aqui é a propriedade. Agora vamos falar dos 3 casos, né? Que aquela relação anterior que a gente falou, ela mostra 3 casos. O primeiro caso é esse aqui, certo? O que é que vamos observar? Observar o seguinte, ó. Esse aqui nós conhecemos que é um ângulo inscrito, certo? E esse aqui é o ângulo central. Note que ele está aqui, ó, tendo como base, ó, o diâmetro. E esse outro lado aqui é uma secante, né? Uma secante não é diâmetro e essa secante é o diâmetro. Beleza. Você vai observar que o O até o V é um raio. Esse aqui não é raio, beleza. Mas esse aqui também é um raio. E você vai ver que forma uma figura. Que figura é essa? Um triângulo, né? 3 lados. Só que qual é o triângulo que eu tenho 2 lados iguais e um diferente? É o isósceles. Quando isso acontece, tem uma propriedadezinha na matemática que fala o seguinte: quando eu tenho um isósceles, os ângulos da minha base são iguais. Então, esse x e esse x, claro, são iguais. E professor, qual é a propriedade que vai ter a ver com a questão do ângulo inscrito? Ora,
Se esse ângulo escrito é igual a esse, logo, esse ângulo que está aqui pela propriedade, ó, olha aqui, ó, o arco, esse arco, tanto está a ver com o y, que é o ângulo central, como está a ver com o ângulo inscrito com esse arco aqui. Logo, pela propriedade, o ângulo inscrito é igual ao y dividido por 2. Né? Ou seja, se eu somar esses dois ângulos, eu vou ter o valor do y, pela propriedade que nós conhecemos. Ok? Segunda propriedade. Não muda muito, certo? Observe que é como se eu tivesse aquele mesmo ângulo lá do primeiro caso, desse lado aqui, ó. Onde esse arco daqui para cá pertence a esse ângulo central é esse arco. Agora veja do outro lado, ó, como se fosse assim uma simetria. É uma simetria. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Mas pela propriedade do raio, ó, pelo triângulo isósceles, esse aqui é igual a esse, logo esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse, por quê? Triângulo isósceles. Ó. Então, a soma desses dois ângulos, que é um ângulo inscrito, vai ser a metade desses dois sendo somados. Esses dois somados dividido por 2. Que é justamente o ângulo x inscrito, é o ângulo central, que é a soma dos dois y, dividido por 2. O x1 mais o x2, que é o ângulo x1 mais o ângulo x2, é igual ao ângulo x inscrito, o ângulo todo, completo. E o ângulo y1 mais o ângulo y2 é igual ao ângulo central x, o YC, ok? Que é esse completo aqui. Pronto, está repetindo a propriedade. Se você olhar bem, você vai observar que está se repetindo a propriedade, ok? Terceiro caso. Olha só, note que todos têm a ver, é o arco, ó. Você tem que observar o arco, por isso ele é o ângulo central, no caso aqui o y é central, no caso aqui o x é inscrito. A mesma propriedade. O ângulo inscrito vai ser igual ao ângulo central dividido por 2. Então, esse ângulo vai ser a metade desse. E esse ângulo vai ser 2 vezes esse. É o que nós temos aqui. Okay? Essa é a propriedade. Por aqui termina as aulas sobre circunferência para o 9º ano. Valeu, gente. Forte abraço. Que nós possamos aprender aí essas propriedades, as relações métricas na circunferência. Ok? Valeu.